Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. Aviso, esse vídeo é uma grande homenagem às pioneiras do cinema, então fique confortável, pegue alguma coisinha para beliscar e aproveite o vídeo. Era uma vez dois irmãos que inventaram uma máquina de filmar. Você conhece eles, os irmãos Lumière. Então o homem, vendo a exibição, ficou fascinado e percebeu o poder visual que aquela nova invenção tinha. Podia criar imagens fascinantes e hipnotizantes. Você também conhece ele, é o Georges Méliès. Então uma mulher que também estava nessa exibição viu o potencial narrativo que o filme poderia ter. Você conhece ela, é a Alice Guy. Ou talvez não conheça. Por algum tempo eu pensei, por que será que a gente nunca fala sobre as mulheres na direção e tudo? Só que as pessoas sempre diziam que é simplesmente porque elas não existiam, não tinha diretora no começo do cinema, que história é essa? Por que será que as mulheres foram excluídas da história? Porque a história é escrita pelos vencedores, não é? Não é à toa que quando a gente vai aprender na escola, a gente ouve falar do descobrimento do Brasil e não da invasão no Brasil. Essa historinha que eu contei, ela é real. Os irmãos Lumière criaram ali a sua máquina de filmagem, mas não deram assim muita bola, acreditaram que ia ser uma novidade bem passageira, que o pessoal logo ia esquecer. E essas pessoas, Georges Méliès e Alice Guy, viram esse grande potencial dessa máquina. Então a gente sempre ouve falar dessa parte que o Georges Méliès foi, assistiu, partes de efeitos especiais e tal. Beleza, mas existe uma outra parte da história. A Alice Guy, ela era secretária do Léon Gaumont, que era dona ali de uma empresa de fotografia, e como secretária, ela foi junto com o Léon Gaumont para essa grande demonstração, né, dessa nova máquina, dessa nova invenção dos Lumière. A Alice Guy sempre foi uma grande fã de literatura, então quando ela viu aquilo, ela percebeu o grande poder narrativo que aquela nova invenção, aquela forma de expressão teria. Então, por ela trabalhar nessa empresa de fotografia, ela teve acesso, né, a essa invenção, a câmera, né, e ela pediu pro chefe dela para poder fazer um filme. E ele, é claro, deixou, contanto que fosse fora do horário de serviço, né, minha gente? E foi assim que nasceu o primeiro filme narrativo ficcional da história do cinema, que é A Fada do Repolho, de 1896, dirigido por Alice Guy. Infelizmente, a primeira cópia está perdida e outras versões ali refilmadas foram feitas. Avançando um pouquinho na história, mais tarde, a Alice Guy estava nos Estados Unidos depois de já ter conseguido convencer o chefe, ter feito vários filmes que foram muito bem recebidos, né? E ela viajou para os Estados Unidos e lá ela criou o estúdio dela, Solac, juntamente com o marido dela. Então, ela estava ali fazendo filmes nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a terra das oportunidades, né, para o cinema, Los Angeles, Hollywood, que ainda não existia na época. Porque o cinema naquela época era visto como uma forma de entretenimento barato, sabe? Uma coisa que você vai lá, coisa de pobre, do povão. Então ele não era visto como arte de forma nenhuma. E como era uma coisa que ninguém estava dando muito valor, ficou para aquelas que não têm geralmente oportunidade igual aos homens brancos, que são os estrangeiros e as mulheres, né? Então, essas pessoas é que estavam lá experimentando nessa nova forma ali de arte, que não era vista como arte ainda, e realmente experimentando, afinal não existiam regras específicas do que se devia fazer, né? E nessa época a gente tinha muitas, mas muitas mesmo mulheres atrás da câmera e às vezes simultaneamente ali na frente das câmeras também, tanto dirigindo quanto atuando ali. Diretoras, produtoras, roteiristas, editoras, etc, etc. Muitas funções. Algumas que nem dá pra descrever muito bem, aquela coisa meio faz tudo, sabe? Todo mundo já ouviu falar de David Griffith, pai da linguagem cinematográfica, etc, etc. Só que existia uma outra pessoa ali que foi igualmente importante para a criação ali da linguagem, de como a gente conhece, montagem, enquadramento, na história do cinema. E essa pessoa se chama Louise Weber. A Louise Weber foi uma prolífera diretora de cinema dessa época e cheia de ideias inovadoras, tanto técnicas quanto temáticas sociais.
A Louise Weber criava filmes com temas assim muito interessantes, muito relevantes ali, socialmente falando. Ela tinha uma grande coragem de propagar suas ideias pessoais, né, o que ela acreditava e tudo, ali em paralelo com o que estava acontecendo no momento na sociedade. Então ela falou sobre vários temas, como aborto, como prostituição, controle de natalidade, hipocrisia religiosa, etc, etc. Então ela estava ali falando sobre temáticas que são realmente bem pioneiras para se tratar no cinema, já que ele não era visto como grande coisa. E além disso, ela usou várias técnicas cinematográficas. Ela fez travelings ali, movimentos de câmera, e também usou muitos planos detalhes, enquadramentos ali muito diferenciados ali, muito interessantes e realmente experimentais. E também efeitos especiais como dupla exposição e etc, etc. E quem não ouviu falar de Charlie Chaplin, meus amores? Sim, o grande cineasta, diretor, ator, comediante, tudo. O cara fazia de tudo. Mas quem foi que ouviu falar da Mabel Normand? Talvez você tenha ouvido falar da Mabel Normand, ou o nome soa familiar, porque você viu algum curta super antigaço lá do começo da carreira do Charlie Chaplin, onde ele fazia ali as palhaçadas dele justamente com uma outra garota engraçada. Bom, a Mabel Normand foi uma grande comediante do cinema mudo, ali do comecinho do cinema. Ela foi realmente uma comediante super incrível, quebrou ali estereótipos. Porque uma mulher em um filme mudo ali de comédia, ou ela era simplesmente a bonita moça ali, que provavelmente seria o casal ali, o interesse amoroso do comediante. Ou então, se ela era engraçada, ela tinha que ser meio estranha, meio feia, meio caricata. Só que a Mabel Normand era os dois, ela era tanto a garota bonita como também a comediante, né, sem ser tratada daquela maneira assim caricata. E a Mabel Normand também foi diretora, ela dirigiu inclusive vários dos curtas dela, né, inclusive do Charlie Chaplin também, meus queridos. Foi ela que ensinou o Charlie Chaplin as primeiras noções ali de direção, a mexer com a câmera, como filmar, como fazer as sketches pro cinema, diferente do teatro. Ou seja, diga obrigada, Mabel, tá? Porque senão o Charlie Chaplin não seria quem ele foi. Eu tô falando tudo isso, esse apanhado da história do cinema, para introduzir vocês a uma coleção maravilhosa, As Pioneiras do Cinema. Agora, por que essa coleção é maravilhosa? Porque é simplesmente um tesouro, realmente um resgate histórico, arqueológico, sei lá, é uma coisa assim muito importante, realmente é como um tesouro que foi encontrado, porque todos esses filmes presentes nessa coleção são raríssimos, a maioria difíceis de encontrar, e os que se encontram numa qualidade ruim, aqui tudo em qualidade linda, maravilhosa, e que homenageia essas pioneiras, gente. As mulheres estavam lá no começo do cinema e elas fizeram muito, contribuíram muito para o cinema. E essa é a grande importância, o grande valor histórico dessa coleção. Essas três grandes estrelas, essa coleção também traz filmes das seguintes diretoras: Cleo Madison, Angela Murray Gibson, Zoe Neale Hurston, Luli Warrington, Ida May Park, Ruth Ann Baldwin e Alan Asimova, que talvez vocês conheçam como atriz e não sabiam que ela dirigiu. Bom, ela dirigiu, meus queridos. Essa coleção tem mais de 40 filmes, incluindo longas e curtas, né? E os gêneros são ali bem abrangentes, são vários. Tem de drama, de suspense, de comédia, de faroeste, documentário e muito mais, gente. E também ele possui extras, entrevistas ali de pesquisadoras dessas diretoras, que tem mais de 1 hora, meus queridos. A arte é linda, maravilhosa. Apaixonada por essa arte, por esse design dessa coleção, que além de trazer na própria coleção as fotos das diretoras, a gente tem cards, meus amores, pra gente ali ter na nossa coleção, na nossa parede, onde a gente quiser colocar as fotos dessas grandes pioneiras. Finalmente uma coleção homenageando essas diretoras tão importantes e tão esquecidas. Mas não serão mais esquecidas! Você já agradeceu a obra Cinema Cinema por existir? E é claro, você pode adquirir essa coleção no site do colecioneclassicos.com.br.
Bom, agora eu vou detalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os filmes presentes nessa coleção. Começando com a Alice Guy. A Alice Guy é que mais tem filmes nessa coleção, incluindo filmes tanto super ali do comecinho da carreira dela, filmes de em média de 1 minuto até de duração, até filmes de 40 minutos ali que ela fez bem mais tarde, já nos Estados Unidos. Então, como são vários, eu vou ressaltar alguns aqui. Eu falei da Fada do Repolho antes, e a Fada do Repolho que está presente nessa coleção não é a versão de 1896 que tá perdida, mas é uma versão muito fiel e a gente consegue ter uma ideia de como foi esse primeiro filme narrativo da história do cinema. O filme A Ilha do Sonho é que abre essa coleção, ele é o maior filme ali que tem de duração da Alice Guy. Ele é a história de uma garota ali que é uma órfã que foi criada por um cara, só que esse homem é extremamente abusivo e violento e ela acaba fugindo desse cara. E ele é um filme, assim, muito interessante, a gente percebe a poesia visual, como a Alice tinha um tato, assim, pra criar histórias sem ser melodramáticas e trazendo, aliás, uma coisa muito interessante, uma naturalidade, sempre personagens, assim, muito carismáticos, que eu achei nesse filme, principalmente, os personagens muito interessantes. O filme foi danificado, então está perdido algumas partes desse filme. Tem intertítulos ali, textos explicando, assim, o que estava acontecendo nessas cenas que estão faltando, então, assim, você não perde em questão narrativa, pode dar uma quebra ali de ritmo, mas realmente isso só mostra, né, a dificuldade que as mulheres tiveram de terem seus trabalhos preservados, né, mas ele foi resgatado em sua maioria e ele é um ótimo filme que eu gostei muito e que eu super recomendo. Um outro filme, O Cair das Folhas, é um filme também interessantíssimo, muito simples e muito fofo, né? E ele tem aproximadamente uns 10 minutos. Ele é a história de uma garotinha que descobre, né, que a irmã mais velha dela tá doente e o médico diz a seguinte frase: quando a última folha cair, ou seja, porque era outono, né, ela vai estar morta. A garotinha pensa, como eu posso salvar a minha irmã? E qual que é a ideia dela? É uma criança, né? Então tudo vai ser muito literal. Então ela vai pegar uma agulha e uma linha e costurar nas árvores da melhor forma que ela puder, costurar ali, amarrar, né, as folhas na árvore, para que a irmã dela não morra, porque as folhas não irão cair. É um filme, assim, muito fofo, muito legal. Eu gosto muito desse filme. A Fool and His Money, que seria traduzido literalmente como o Bobão e o Seu Dinheiro, tem a ver com o filme. É um filme muito interessante, não só divertido, uma comédia divertida, mas ele é socialmente, historicamente importante, porque enquanto outros diretores ali estavam usando blackface, que é uma coisa extremamente ofensiva, né? Alice Guy foi e fez um filme com um elenco totalmente de atores negros ali, com uma história super interessante, sem preconceitos, sem estereótipos, muito divertida. É a história de um cara que é dispensado pela garota que ele gosta porque ela tá interessada no cara com mais bufunfa, dinheiro. Então, quando ele acaba descobrindo, ele encontrando dinheiro, ele finge que ganhou uma herança e faz de tudo pra conquistar a garota de volta. Os Resultados do Feminismo também é um filme muito interessante, curtinho também, mas que é muito, inclusive, até famoso por causa do tema dele, tão interessante e tão inovador, né? Você pensa que esse filme foi feito em 1906. É um filme que mostra essa inversão de papéis que a sociedade cria para cada gênero. É atribuído determinadas funções para a mulher e para o homem. E aqui ela faz essa troca, né? Onde os homens são eles os mais sensíveis, são eles os que cuidam de casa, que cuidam dos filhos. São eles que sofrem ao verem suas mulheres ali no bar bebendo, enquanto as mulheres bebem, se divertem, são ousadas, são conquistadoras. Então existe essa troca de papéis. Tem muito mais, né? Dá de seguir nessa coleção. E eu quero desafiar vocês, assim que vocês adquirirem essa coleção indispensável, eu quero desafiar para vocês encontrarem o curta onde a Alice Guy aparece. Olha, eles vão dizer que a Alice Guy tá ali, tá bom? Não se preocupe. Então, eu quero ver se vocês conseguem achar a Alice. Nesse mesmo disco, a gente tem mais duas diretoras, que são Cleo Madison e Angela Murray Gibson. A Cleo Madison era uma atriz e depois ela se tornou diretora. Ela dirigiu vários filmes para o estúdio Universal, inclusive nessa época do começo do cinema. É interessante ressaltar muitas diretoras, muitas mulheres ali estavam na direção nesse estúdio da Universal, porque estava sendo lucrativo para eles, né, gente? Claro que sempre tem um motivo econômico para isso. E os dois curtas da Cleo Madison nessa coleção são muito interessantes. O primeiro é Eleanor's Cat. É um filme bem divertido, uma comédia ali. E a gente tem essa personagem, né, a Eleanor.
E ela acaba chamando a atenção de um cara ali, meio malandro, meio pilantra, que quer que ela, digamos assim, ajude ele nos seus crimes, né? Vou avisando que tem plot twist, gente. Você pode esperar plot twist. Muito criativo e muito interessante. Eu não estava esperando por aquilo. E também tem uma curiosidade que no papel da mãe, né, da personagem, a gente tem uma outra diretora, que é a Lulu Warrington, que vai aparecer num outro disco mais tarde. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela, mas é interessante ver, né, ela participando desse filme dirigido pela colega ali dela. O segundo filme é Her Defiance. Esse filme já vai mais pro lado dramático, ele não é uma comédia. E se mostra, né, a versatilidade dela também. E a história, né, de uma garota, né, que vive ali com o irmão dela, só que o irmão dela acaba obrigando, arranjando um casamento pra ela com o velho só porque ele tem dinheiro, né? Só que isso é bem complicado, porque além dela não gostar desse cara, né, que eles querem que ele quer que ela case, ela é apaixonada por um outro rapaz. Então ali as coisas ficam bem complicadas. A terceira diretora desse disco é a Angela Murray Gibson. Ela é muito legal de citar porque ela foi a primeira camera woman de um noticiário e ela, depois de estudar técnicas, né, de filmagem, ela abriu o próprio estúdio independente dela e era gerenciado só por mulheres. O curta presente nessa coleção dela é o The Ice Ticket. É uma comédia muito interessante, assim, bem frenética, assim. Eu achei muito criativa as técnicas de montagem ali que ela utilizou. Ele é sobre uma mulher, né, que tem um irmãozinho pequenininho e terrível, né, e ela tem vários pretendentes. E ela queria descobrir qual dos pretendentes realmente amava ela, né, amava mais. E aí, então, o irmãozinho cria um plano ali bem maluco e bem engraçado pra poder testar e ver quem é o rapaz que mais gosta da irmã dele. No segundo disco, a gente vai ter o grande destaque da Lois Weber, maravilhosa, uma diretora que eu particularmente admiro muitíssimo e que foi realmente um grande achado, né? Descobrir sobre ela, aprender sobre ela. Inclusive, aqui nessa caixa tem um filme inédito que eu nunca tinha assistido dela e é muito interessante, mas uma coisa de cada vez, né? São 4 filmes dela e todos eles vão tratar de alguma questão ali interessante. O primeiro é Suspense. Suspense é um filme, cara, como que eu vou botar em palavras? Ele é um filme de apenas 10 minutos. O nome Suspense é basicamente perfeito, porque o filme ele é suspense e tensão do começo ao fim. E você vê como ela tinha uma técnica impecável, incrível. Ela usou a linguagem ali totalmente a favor dela, ela super entendeu o que era necessário para se construir um suspense. Então ela usou ali técnicas de edição, ali de ver situações ali simultâneas acontecendo. Ela criou ali uma tensão incrível na história do filme e a história é extremamente simples. É a história de uma mulher, né, que ela tá sozinha em casa junto com o bebezinho dela e a casa dela é um pouco afastada, né? Então o mendigo ali com más intenções vai rondando a casa e existe aquele suspense, aquele perigo, né? E a gente acompanha também o marido dela que precisa chegar em casa a tempo de salvar a esposa, né? Então realmente é uma tensão muito interessante criada ali, como eu disse, em apenas 10 minutos e que é realmente de tirar o fôlego. E aqui é uma oportunidade de ver esse curta do jeito que ele merece, com uma boa qualidade de imagem e com a trilha sonora apropriada que só vai crescer mais ainda aquele suspense e aquela emoção da situação. Hipócritas é um filme que literalmente significaria hipócritas, né? Ele é um dos filmes que eu mais gosto da Lois Weber, tanto pela questão temática que eu acho muito interessante e me identifico também. Acho legal também as incríveis técnicas de filmagem e a grande ideia, a grande metáfora que ela traz nesse filme. Beleza, o filme é sobre a busca pela verdade. A gente começa ali num tempo bem antigo, né? E a gente depois passa por esse tempo atual do filme, né? No caso, 1916, se eu não me engano. Então, nesse momento, a gente vê, tanto antes quanto, né, depois na modernidade, essa busca pela verdade das entidades religiosas, né, do pastor ali e tal. Então, a gente vê as pessoas dentro da igreja com suas hipocrisias, a questão do dinheiro, né, as pessoas não querendo olhar para si mesmas e percebendo que elas estão sendo hipócritas sobre várias situações. Então, existe tudo isso e a busca pela verdade. Existe ali uma espécie de metáfora e parábola, né, desse pastor tentando guiar essas pessoas nesse caminho, né, para encontrar a verdade. E ela usa técnicas incríveis, movimentos de câmera impressionantes. Gente, olha, eu fico de queixo caído ao olhar para esse filme, porque ela faz cada movimento de câmera, tem um momento que ela passa assim pela multidão.
vai passando, e aí ela faz esse movimento de câmera, e aí desce e continua passando. Aí você fica, meu Deus, como é que com aqueles negócios gigantes, aqueles equipamentos tão difíceis de mobilizar, como que ela conseguiu, né, fazer um enquadramento tão complexo como esse? Então eu acho muito interessante, sem falar que ela tinha ideias de enquadramento muito criativas e também planos detalhes ali utilizados, tudo muito bonito de se ver. Sem falar que a gente tem a parte que é a metáfora que eu falei chocante, que na minha opinião, acho que é a vez que eu vejo uma metáfora sendo usada de uma maneira mais perfeita possível. A verdade nesse filme é nada mais nada menos que uma mulher completamente nua. E por que isso é tão criativo? Porque a verdade vai chocar as pessoas. E quando você vê a verdade, você vai querer, digamos assim, amenizar ela. Ou seja, coloca uma roupinha aí, um vestidinho, alguma coisinha pra poder você não ser tão explícita, né? Mas a verdade é o que ela é. Então não adianta querer vestir a verdade. E ela é chocante, ela é uma coisa que você vai ficar surpresa ali em primeiro momento. Então pra mim a metáfora da mulher completamente nua é perfeita e ela aparece completamente nua nesse filme, né? Vocês nem imaginam que rolo que deve ter dado, né? Então acho que é por isso que eu gosto da Lois, porque apesar dela ter essa mente, ela era uma mulher religiosa, né? Então eu acho interessante quando ela para pra olhar pra dentro da religião dela e criticar. E além disso, usar essa coisa que provavelmente foi chocante, meus amores. Imagine só, o povo indo e vendo a mulher ali completamente nua e ficar, mas como assim? Cobre ela! E o engraçado é que a reação do público é a reação das pessoas dentro do filme. Então é tudo muito perfeito nessa metáfora, gente. Eu não sei... Vocês estão vendo que eu amo, né? Realmente eu amo essa metáfora. O terceiro filme é O que Querem os Homens. É uma história ali de um casal, né? Vai focar principalmente num casal, mas é muito interessante porque ele não vai falar só sobre o aspecto da mulher como do homem e nem só do homem como da mulher. É uma coisa equilibrada, apesar do nome dar a entender que é sobre os homens. Mas eu acho legal que além dela dar atenção para 3 tipos de mulheres diferentes, uma que é a esposa ali, né, com essa dificuldade no casamento, né, esse distanciamento do marido, outra é uma personagem passional e trágica, e tem uma outra que é uma mulher super independente e tal, que curte a vida de solteira dela. Então assim, tem essas mulheres, mas também tem o esposo ali. E é muito interessante observar que ele faz aquele questionamento. Não é que ele é um cara ruim, que quer botar a esposa pra sofrer e tal, não, mas é porque ele realmente se sente insatisfeito, sente que quer entender o que vai fazer a vida dele se tornar emocionante e interessante. Então eu acho muito legal ela trazer esse ponto de vista masculino também. Infelizmente, esse filme tá com o final perdido. Vou chorar. Tava doida pra ver como esse filme ia acabar, mas infelizmente tem essa parte que tá perdida, né? Mas graças a Deus que tem esse grande pedaço, né, a maioria do filme intacta ali pra gente poder assistir. Pra finalizar essa parte sobre a Lois Weber, o último filme da coleção é Where Are My Children, que seria traduzido Onde Estão os Meus Filhos, né? Ele é um filme sobre natalidade, sobre maternidade, né? Ele vai falar sobre temas muito interessantes, como eu disse, a Lois Weber estava sempre atenta a temas sociais relevantes da época, e no momento desse filme, o controle de natalidade era um assunto muito debatido, então ela quis trazer sua própria opinião. É uma opinião um pouco controversa, que ela é, né, completamente a favor do controle de natalidade, né, de métodos contraceptivos, mas ela é contra o aborto. Mas dá a entender de que é muito mais interessante que os ricos tenham filhos e os pobres não. Então existe uma questão de eugenia e tudo. Então é realmente um filme que ele abrange várias coisas interessantes, vários aspectos interessantes. Ela acaba vilanizando, né, a esposa do principal, né, que não quer ter filhos. Então conta a história desse advogado, promotor ali, que ele se depara com o caso de um cara que está sendo acusado por estar distribuindo materiais ali, livros, né, sobre controle de natalidade, mostrando ali várias situações de pessoas pobres, né, e o porquê que ele acredita que essas pessoas não deviam ter um monte de filhos, né. E esse advogado, né, a esposa dele que eu falei que é a vilanizada, ela é rica, né, eles são, né, tem uma condição ali financeira boa. Só que ela nunca tem filhos, apesar do marido ter esse grande desejo de ter filhos. Só que a gente vai descobrir, né, a questão do aborto, que é por isso que ela acaba não tendo filhos. Então, fica aquele impasse e aquele drama na história. E esse filme, realmente, ele tem muito pano pra discussão, porque ele tem muitas questões ali que a gente pode tanto ser a favor quanto contra. E ela mostra ali várias realidades interessantes, então é um filme realmente indispensável. Nesse disco também tem outros 2 filmes que são muito interessantes e que vão tratar também dessas questões sociais. Primeiro é o Ethnographic Films, que foi feito pela escritora e antropóloga e cineasta
Zora Neale Hurston. Ela foi uma escritora muito importante para a cultura afro-americana e ela estava ali sempre lutando, né, em relação a essas causas, né, as questões raciais ali nos Estados Unidos. E esse filme presente nessa coleção dela, o Ethnographic Films, ele é uma junção de várias filmagens ali documentais que ela fez em uma comunidade de negros. Então ela faz essa filmagem desses hábitos, brincadeiras, costumes, das pessoas ali no geral, na região. Inclusive tem uma parte que eu acho muito interessante, que é o momento que uma garotinha tá ali balançando, né, na cadeira de balanço, e ela faz diversas filmagens de ângulos diferentes, e na montagem eu acho que fica uma coisa muito interessante, que fica aquele jogo de imagens, né, de vários ângulos diferentes, aquela mesma situação, aquele mesmo movimento. Além desse filme, a diretora Lulu Warrington, lembra aquela que eu falei que participou do curta da Cleo Madison? Então, ele é um filme que tem como protagonista uma garotinha negra, ela é a única ali da classe da escola dela, né, ela tá ali sofrendo bullying, preconceito, né, em relação aos colegas dela, com exceção de uma garotinha ali que é amiga dela, né? Então a gente vê essas situações que ela vai passando, mas além de ser tão incrível e inovador você vê nessa época um filme com uma protagonista negra, né? É também ver que ela vai ser a heroína da história, então eu acho que é muito interessante. Então você percebe que essas diretoras eram super corajosas, elas faziam coisas que hoje em dia a gente tá lutando, assim, pra que tenha, né, mais protagonismo negro. A gente já falou de 2 filmes aqui, 3, né, se contar com um documentário, que tem, né, como protagonista algum personagem negro. Então, assim, você percebe a ousadia dessas mulheres incríveis, maravilhosas, gente. Pra mim, uma das grandes descobertas também nessa caixa que eu não conhecia é a Ida May Park. Ida ou Ida, né? É interessante porque a gente percebe que tem 2 Idas ou 2 Aidas, como você quiser falar, que são diretoras de cinema maravilhosas. A Ida May Park e a Ida Lupino, que todo mundo já conhece a Lupino, né? E ela é realmente maravilhosa. A Ida May Park é excepcional. Eu achei, assim, maravilhoso. Essa coleção, ela vai trazer trechos de 2 filmes da diretora. São trechos porque são filmes que estão perdidos as outras partes, esses são os trechos sobreviventes. E eu acho que, cara, que dor que me dá quando eu encontro esses filmes e eu vejo essa situação deles estarem perdidos, assim, terem sido perdidos em grande parte, porque isso mostra o descaso que a história do cinema, que os historiadores sempre deram em relação às mulheres, gente. Isso é preconceito puro, é muito horrível você pensar que essas mulheres não tiveram contribuição suficiente para não serem mencionadas e nem existir uma preocupação de se preservar esses filmes, gente. Então, realmente é uma coisa muito triste, mas quando eu vejo uma coleção trazendo esses trechos desses filmes mesmo incompletos, eu não vejo como copo meio vazio, mas como copo meio cheio, né? Porque em vez de ficar triste ali, me prender à situação de que eu não estou vendo as outras partes perdidas, eu fico feliz de estar vendo as partes sobreviventes, porque eu poderia nem sequer ter a oportunidade de ver nem sequer um pouco desses filmes, nem sequer imaginar como eles poderiam ser. The Risky Road é um filme da Ida May Park e o trecho que a gente tem, né, a cena que a gente tem aqui na coleção é uma cena ali que ela é lindíssima, ela mostra como a Ida May Park ela tinha uma visão muito especial de como construir a linguagem ali contando suas histórias, e é uma cena que mostra, né, uma mulher ali sofrendo porque ela está apaixonada por um cara e ela tá nessa distância, né, nas notícias dele e tudo, então a gente vê esse desespero, esse sofrimento dela. O outro trecho sobrevivente é um pouco maior nele, é um trecho de aproximadamente 20 minutos, sobreviventes do filme Brad. Né? É um filme que eu me apaixonei completamente só ao ver esse trecho e eu sonho, Deus abençoe para que aconteça, que encontrem uma cópia completa para poder a gente ter acesso a esse filme e poder ver a história completa. Pra mim já devia ser um crime o fato desse filme estar parcialmente perdido, né, gente? O nome do filme quer dizer literalmente pão. E ele é muito interessante porque a diretora faz essa analogia, né? Tem essa relação em questão da comida ou a falta, né, da comida e o psicológico ali da personagem que tá cada vez mais debilitada, né? Ela é uma aspirante, né, a trabalhar no teatro e aí ela sofre diversas questões, inclusive o assédio, né, dificuldades financeiras e até a fome. Então, assim, a gente acompanha esses 20 minutos dessa personagem e a gente consegue simpatizar tanto com ela e a fluidez e a imagem, assim, é uma coisa tão linda, é uma poesia visual, na minha opinião, porque realmente
a Ida faz algo incrível em tela, faz a gente se emocionar tanto, entrar tanto na história. E eu sou apaixonada por essas metáforas, né? No caso, a comida acaba sendo uma metáfora, né? Inclusive, existe um momento em que o cara que assediou ela, né, o cara do teatro que assediou ela, a gente vê um contraste em determinado momento em ele comendo ali um bife, né, suculento, né, enquanto ela olha pelo vidro desejando comer um pouco de pão, né, porque ela tá com fome. Então a gente vê esse contraste, não só em relação a ele ter condições e ela não ter, mas também é uma questão até carnal, né. Então ele tem esse teor bem dramático e muita poesia. Nossa, eu me apaixonei completamente por esse filme. E no disco 3, a Mabel Normand é a grande estrela, ela é o destaque, né? Vocês lembram que eu falei dela? A pessoa que a gente deve agradecer por ter Charlie Chaplin diretor, porque ela foi a primeira pessoa ali a ensinar ele a como dirigir. Aqui a gente tem 4 curtas-metragens dirigidos por ela. Primeiro é Caught in Cabaret, que é um filme co-estrelado, né, pelo Charlie Chaplin. E é a história, né? O Chaplin é o Carlitos, né? O vagabundo, o pobre, né? E ela é uma socialite. O Chaplin, o Carlitos, né, acaba salvando a personagem dela ali em uma determinada situação e engana ela, né, dizendo que ele é um cara importante e tal, e fica essa coisa, né. O outro curta-metragem é Mabel's... O segundo curta-metragem é Mabel's Blunder. E é muito interessante esse curta porque a Mabel se disfarça de homem pra descobrir se o namorado dela ali tá traindo ela. Então ela vai lá e se veste de homem, ela troca de roupa com o irmão dela, né? Então existe essa questão dessa brincadeira com gênero e tudo, roupas e tal. O terceiro é Mabel's and Fatty's Wash Day. Esse é o que eu achei mais interessante, que eu mais gostei dessa coleção dos 4 dela. E ele tem o Fat, que era outro personagem, né, importante ali no cinema mudo. Existiam vários, né, personagens ali comediantes. E o Fat era um ali dos caras importantes nessa época, né? Apesar de hoje em dia a gente não conhecer tanto, né, sobre ele. A gente não ouve falar muito dele. Então ele brinca com vários elementos, né, do casamento. E também traz essa piada, né, que ambos são rejeitados ali, menosprezados pelos seus cônjuges, né? Tanto o Fat pela esposa, tanto a Mabel e o esposo dela. E o 4 curta é Mabel Lost and Won, que é uma história muito interessante que se passa ali numa festa e tem várias, assim, quiprocós, e tem vários quiprocós, ou seja, várias confusões ali, mal entendidos acontecendo em relação ao romance, né? Agora, nesse disco tem 2 filmes muito interessantes também, tudo é muito interessante nessa coleção, eu já falei, é maravilhosa, perfeita, sem dever. É que são 2 filmes bem diferentes, né? O primeiro é Salome, ou Salomé, né, se você preferir, que é dirigida pela Alana Asimova. Na verdade, no IMDb ela consta como co-diretora, mas em uma das curiosidades ali é dito que ela, na verdade, foi realmente a diretora desse filme, que ela dirigiu, apesar de ter o nome ali do marido dela nos créditos, né? Mas então, ou ela co-dirigiu ou ela dirigiu, a questão é que ela teve ali grande participação na criação artística, né? E o filme é uma adaptação da peça do Oscar Wilde, né? Baseado nos eventos da Bíblia, né? O João Batista e a Salome ali. A Salome vai dançar, né, pro rei Herodes e vai pedir a cabeça do João Batista, né, em uma bandeja. Ele é um filme que tem um visual futurista, então ele é muito interessante porque ele, apesar de ser tecnicamente baseado em uma história épica bíblica, né, não tem visuais antigos, não é feito como se fosse feito naquela época, a gente não tem mesmo uma noção do tempo ali e até do espaço, que o cenário ali é muito interessante, muito artístico e lembra mais esse lado teatral, né. É um filme interessantíssimo, hipnotizante mesmo. E agora, para encerrar, o último filme aqui dessa coleção, né, é o filme 4917 da Ruth Ann Bowling. Ele é um faroeste, meus amores. Sim, lembra que eu citei que tinha faroeste? Aqui tem faroeste. Então a Ruth fez esse faroeste e é muito legal. Ele é um filme que tem os elementos básicos do faroeste e ele traz a história desse juiz, esse cara que viveu no Velho Oeste e queria reviver essas memórias. Então ele fala pro secretário dele ir lá e recriar uma espécie de espetáculo, se você parar pra pensar. Reconstruir ali a cidade e contratar atores ali pra poder criar realmente a atmosfera, né, pra ele poder realmente reviver, digamos assim, esses dias antigos da vida dele. É um filme cheio de ação, ele tem suspense, tem tiroteio, então é muito legal. As coisas vão ficando bem mais sérias nessa simulação, porque tem um vilão ali que vai aparecer. É um vilão de verdade, meus queridos.
Infelizmente, quando o cinema virou uma mina de dinheiro, chegou o cinema falado e aí a galera começou a se interessar e ver ali como uma boa oportunidade, um bom negócio, então as mulheres foram deixadas ali cada vez mais em segundo plano, né, e os papéis mais importantes ali de produção, direção, foram assumidos pelos homens brancos ali dos Estados Unidos. Era o fim de uma era. E com esse apagamento da história, a gente fica tendo que convencer um século depois que sim, as mulheres podem dirigir filmes de ação, as mulheres podem dirigir faroeste, fantasia, o que elas quiserem. E por quê? Porque elas já faziam isso 100 anos atrás. Bom, eu espero que vocês não tenham me abandonado, que vocês tenham chegado até o fim desse vídeo. Eu sei que foi um vídeo um pouquinho longo, mas é porque realmente é uma coleção maravilhosa e complexa e pra mim realmente é muito especial, então eu precisava fazer um vídeo assim bem completo sobre ela e sobre essas diretoras, né? E como vocês chegaram até aqui comigo, me acompanharam até aqui no final, eu vou adiantar uma novidade pra vocês, que é que vai ter um sorteio aqui no canal em parceria com a Obras Primas do Cinema. Então fique atento que já já vai ter um vídeo onde eu vou explicar direitinho como vai funcionar e os itens que vão ser sorteados, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos esse vídeo e também se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, e também na descrição você vai encontrar todos os dados dessa coleção, onde você pode comprar e também os nossos canais parceiros para você poder conhecer também, tá bom, gente? Obrigada, tchauzinho!